Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Revestimenta. O luxo ao alcance de todos. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade. Onlux. Iluminação Criativa. Casa Estilo e Design está no ar, comemorando 5 anos, trazendo para você o melhor do decor, da moda e gastronomia. Fique conosco, porque as matérias de hoje estão imperdíveis. Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a Revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado e um showroom com mais de 1.000 metros quadrados, com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta, um luxo ao alcance de todos. Uma iluminação bacana, uma iluminação bem feita, ela permite a criação de várias cenas, de vários cenários no mesmo ambiente. E isso proporciona sentimentos diferentes, sensações diferentes. Onlux. Iluminação criativa. Azuri Design e Decoração de Interiores. Porque as belas coisas devem ser vividas. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade. Direto dos nossos estúdios na Revestimenta Top 10, nesta edição com a arquiteta Drica Fenerich. Em geral a gente está com a Priscila, hein, Drica? É, que ela tá grávida agora, então eu vim sozinha hoje. Gravidíssima e já no finalzinho, daqui a pouco a gente já está recebendo... O Ian chega, acho que daqui 2 semanas. Olha só. Vamos ter mais um integrante agora lá no nosso escritório. Um beijão pra Priscila. Saudades, a gente já teve um bate-papo recente, né? Isso é gostoso, né? Sempre uma vida nova, muito bem-vinda. É até esquisito, né, fazer a entrevista sozinha, porque a Pri tá sempre assim, complementa uma coisa que eu às vezes esqueço, ela vem e coloca, mas vai ficar legal. Tá certo. Drica, as nossas conversas de bastidores acabam sempre gerando um pouquinho o que a gente vai trazer aqui para o nosso público, né? O mundo é sustentável, afinal de contas. Com certeza. Hoje a gente vive muito isso, né? A gente tem essa preocupação, então acho que a gente sempre que pode utiliza essas novas tecnologias, né? E as empresas estão muito voltadas para isso agora, né? Então assim, o cliente não pode super investir numa peça bacana ou em muitas coisas. Vamos pôr 3,6 litros numa bacia de repente, a gente já está contribuindo para que você use menos água, para que use água mais corretamente. Isso uma coisa, né, que a gente pode fazer. Engraçado, é um avanço tão simples, né? O contexto é tão simples e que funciona, pensando hoje
A gente liga a televisão, vê que as reservas de água, principalmente em São Paulo, né, estão muito reduzidas. A gente fica meio assustado com isso. Já devíamos ter tomado esse tipo de providência muito antes, né? Com certeza, né? A gente está numa iminência de um racionamento, então, quer dizer, mais do que nunca a gente precisa pensar sobre isso, né? Quais maneiras a gente pode utilizar para usar a água de uma forma melhor, né? Racional, né? Sem esbanjar tanta água, né? A gente, antigamente, aquelas válvulas, acho que consumiam, sei lá, 20 litros, né? Quer dizer... O volume muito alto, né? Sem necessidade nenhuma. Não tem necessidade disso, né? nenhuma, né? Quer dizer, se der pra gente melhorar isso e atualizar, não é uma coisa muito fora, né, do que a gente pode fazer, assim. A gente tem isso hoje em louças, né, em bacias, né, principalmente nas caixas acopladas, né? Sim. Mas também existem torneiras que já trazem no comando medidas de economia de água também, né? Também tem, assim, até você economiza no próprio metal, vamos dizer assim, vai. Você tem um desgaste mecânico menor, você tem 1/4 de volta, que a gente chama. Então, quer dizer, com 1/4 sai a quantidade que você precisa, tranquilo, né? Quer dizer, não precisa abrir a torneira. Exagerar de água. Tem aqueles mecanismos também, são os arejadores, que a água já sai de uma maneira que não espirra tanto também, né? Levando em conta que hoje a gente tem várias cubas mais rasas, cubas esculturas até, né? Então não pula muito para fora também. Tem várias questões, na verdade, né? A da minha casa é uma roca e ela é muito rasa, né? Então, na verdade, não pode sair uma quantidade de água. Então, a torneira... O arejador tem esse papel. Muito interessante. Eu não tinha me dado conta. Olha, eu já estava sustentável antes, né? Não, legal. Você me falou do sistema WW, né? Que é fantástico. Que tem aproveitar o efluente, né? A Roca lançou, acho que já deve ter talvez uns 3 anos, talvez a WW. Ela é bacana porque assim, ela é um lavatório acoplado em uma bacia, então você reusa a água que você lavou as mãos, você vai usar para dar uma descarga futuramente. Quer dizer, isso é muito inteligente, né? E assim, é uma medida simples até, né? Mas genial, a pessoa que uniu essa simplicidade com essa necessidade foi genial. É muito bacana. A gente espera que o custo disso fique cada vez mais acessível, Eu ia comentar. Para que a gente possa trazer isso. Às vezes segura um pouco a nossa especificação, porque é muito legal, mas às vezes o custo ainda é um pouquinho alto, né? Verdade. Mas eu espero que eles repensem ideias de baixar um pouquinho o custo. Legal. Puxando uma outra questão, né? Brilho ou fosco? Fosco. Pra mim, fosco, assim... Nos revestimentos, Nos né? revestimentos, eu acho que brilho, eu gosto de brilho, não sou contra brilho, eu uso brilho em algumas ocasiões, mas para arquitetura, assim, eu sempre especifiquei bem mais superfícies naturais, assim, eu gosto disso, eu acho que elas trazem mais aconchego, não sei, pra mim remete a uma coisa de aconchego desde a infância, assim, eu não sei se por eu ter lidado ou ter tido mais contato com esse tipo de superfície, eu prefiro. Assim, eu acho ela mais aconchegante, o toque é mais natural, eu acho que tem mais a ver comigo, por exemplo, né? Tem uma linha interessante de produto que a gente conhece aqui, que é o da Palimanã, que traz um pouco essa textura natural, mas você usou recentemente num projeto aqui mesmo na nossa mostra, né? Um outro material que tem um pouco desse conceito, que lembra o tijolo, que é muito bacana também. A gente usou foi o taco palha da Nina Martinelli, que ele é inspirado também nesse tijolo com uma cara mais antiga, assim, já desgastado, como se tivesse ali na parede e a gente, tirando o reboco, descobriu que ele estava ali. É mais ou menos esse o conceito, assim, de você, de repente, usar uma superfície que estava ali escondida e, poxa, ela tem um valor histórico e arquitetônico e traz um aconchego também. Tem essas nuances também, que a gente, quando acha isso em alguma edificação e consegue trabalhar, é muito bacana.
e quando o cliente gosta também, né? O cliente é o nosso partido, isso, né? O cliente determina o partido do projeto, normalmente, né? Não, legal. Bom, claro que em alguns momentos mesmo o porcelanato polido é interessante, às vezes é gosto mesmo da pessoa que está, né, que vai viver naquele espaço, né? O nosso escritório, assim, nós já utilizamos as peças polidas diversas vezes e, assim, no contexto ficou agradável porque, assim, depois você pode vestir a casa com um tapete que traga mais aconchego, a gente pode somar isso, cortinas em tecidos naturais também. A gente gosta muito de linho, trabalhar um linho, depois trabalha, além da cortina, uma saia. Quer dizer, são outros detalhes que vão trazendo aconchego de outra forma, de outra maneira, né? Que nem sempre com os materiais, com os revestimentos, esses acabamentos, a gente consegue dar esse toque de aconchego no total, né? Até porque muita gente hoje ainda também pensa na questão da praticidade também. E aí acha que nem sempre o produto que tem a ser mais natural, muitas vezes passa talvez uma sensação de ser mais difícil a manutenção e tal, o que não é verdade, né? Porque hoje você tem peças de porcelanato que remetem a esse contexto mais natural, né? Aliás, as texturas são muito bem feitas hoje nesse HD, né? Eu ia falar do Full HD até que impressionante, no né? ano passado ele veio bem forte, já nesse ano de novo a Revestir trouxe algumas peças novas, mas é impressionante. Eu tava andando na feira, olhei o tijolo e falei, gente, que isso incrível, assim, e eu cheguei perto, não, é uma peça, era um porcelanato 90 por 45 e eu achei que fosse um tijolinho que tivesse sido assentado assim manualmente, bem artesanal mesmo, e não, né, quer dizer, é uma foto que eles tiram, reproduzem aquilo numa peça enorme e a limpabilidade é super simples, né, a tecnologia que eles usam, por isso que isso é muito importante, né, trazer a tecnologia e aplicar de uma forma bacana, né, para o desenvolvimento e para isso ter uma sustentabilidade, uma limpabilidade. Eu ia comentar justamente essa questão, né, traz o conceito do sustentável, né, porque a pedra natural, né, muitas vezes até o tijolo mesmo, que tem queima, tudo isso tem contextos, né, que nem sempre são não são tão sustentáveis, né? E aí, na verdade, todo o processo, até de fabricação, busca essa sustentabilidade, né? A questão do uso da água, dos poluentes que são jogados na atmosfera, uma série de coisas que vão lá atrás. Sim. Não é só no aspecto da peça. Tem esse pensamento, né? Às vezes a gente vê uma peça pronta e não sabe toda a preocupação que existiu antes para que ela estivesse ali na nossa frente. Isso é bacana. Mundo Sustentável, por Drica Feneriche, nas suas escolhas. Drica, um prazer estar com você. Um beijão para Priscila, né? Que o Ian venha, né? Com saúde. Com muita saúde. Que traga muita felicidade para Priscila e para o Vitor. Bem-vindo, Ian. Obrigado, Drica. Obrigada a você, Cláudio. Top 10 Revestimenta, direto dos nossos estúdios. Obrigado. Prazer falar com você. Obrigada. Só pra você, Bonasco e fé, pensando em você, você maravilhosa, seu jeito de ser. Bonasco e fé, pensando em você, você maravilhosa, seu jeito de ser. Bonasco e fé. Shirley Vaz Vedovati, Arquitetura e Interiores. A garantia de uma obra tranquila. Sua obra com final feliz.
Quiosque Amo Demais, Guarujá. Boa música, gastronomia do chefe Cello Nicolau e gente feliz. Quiosque Amo Demais, Avenida Miguel Stéfano, 1500, Praia da Enseada, Guarujá. O que você entende por segurança? Confiança, tranquilidade. Seja qual for a sua ideia de segurança, a Fortes se empenha para encontrar a melhor solução. Seu futuro seguro depende das escolhas que fizer hoje. Fortes, monitoramento e segurança 24 horas. Nosso negócio é cuidar do seu. Retoca e decora Azuri Design com a Tamires Assunção. Tamires, muitas vezes a gente tem um móvel bacana, quero preservar esse móvel, principalmente os sofás, às vezes uma poltrona bacana, a gente quer preservar. E aí entra justamente uma coisa que vocês fazem muito bem, que é a tapeçaria. Exatamente. Então o cliente ele pode conservar essa estrutura, que seria o sofá, das poltronas, também das cadeiras. Ele pode renovar, não precisa ter que jogar tudo, tem que correr atrás de um móvel que ultimamente está sendo muito caro. Então compensa você revestir ele, você pode trocar as almofadas, pode trocar o tecido, se você tem um tecido que, no seu caso, por ter animal, por exemplo, não se adaptou, pode revestir ele para ser mais resistente aos animais, até para criança. Então, ele pode escolher bastante coisas que o seu sofá agora não está oferecendo. Entendi. Na verdade, hoje nós temos uma infinidade de revestimentos, né, possíveis, né? Desde o couro mesmo, vocês também trabalham com couro. A gente viu uma montagem lá em cima, aqui na tapeçaria, um Chesterfield em capitonê, que não é muito fácil a gente encontrar. Já vi cabeceiras de cama que, na verdade, não foi usado o couro, mas um outro material que lembra, né, a textura do couro, mas que também acaba sendo um acabamento muito interessante. Exatamente. Por exemplo, como você falou do Chesterfield, ele é um trabalho mais delicado. Então, o cliente ele pode revestir de novo esse sofá, porque anteriormente ele era também feito com todo esse trabalho. Então, ou até se ele quiser adaptar pro sofá que ele tem, então ele pode ter esse cuidado. Aqui a gente tem essa máximo de cuidado para poder preservar o sofá. Porque não adianta a gente pegar um sofá, mudar toda a estrutura e o cliente chegar em casa não era aquilo que ele queria. Então a gente presta atenção nesses detalhes. Porque tem toda uma questão de ergonomia e a peça não pode ser totalmente mexida, mas às vezes dá para você reduzir um pouco, por exemplo, largura de braço, às vezes não comporta no novo conceito de decor que se pensou, um braço um pouco mais estreito, né? Isso pode fazer, ao contrário também pode acontecer, né? Para dar uma estética um pouco mais suntuosa, você pode aumentar um pouquinho o braço do sofá, mas nada que implique uma mudança na ergonomia da peça, não é? Isso, por exemplo, nós tivemos uma cliente que ela tinha um sofá de 3 lugares, mais uma chaise. Então, ela acabou fazendo uma mudança e ela não podia levar esse sofá.
Então ela perguntou se eu teria alguma alternativa. Então nós pegamos essas chairs, no caso, e nós fizemos um puff. E esse puff nós fizemos ainda com acabamento de patchwork, então ficou muito bonito. Se fosse o sofá que ela tinha antes, com o ambiente se harmonizou, deu mais vida. Então ele pode optar fazer outras coisas com o seu sofá, a sua cadeira, não só se limitando em revestir o sofá, como ele também pode querer fazer a capa. Ele pode também querer fazer um futon para cadeira ou até para cadeira de área externa, um banco. Então ele não precisa se limitar só o sofá que eu tenho que revestir, não. Ele pode revestir outras coisas também. Bom, esse é um trabalho que vocês fazem com muito carinho, né? Muitas vezes a gente consegue mudar totalmente a fisionomia de uma mesa, de uma sala de jantar, vestindo as cadeiras, né? Às vezes é o revestimento de assento, né? Ou de encosto, mas também uma opção interessante que voltou agora. A gente já viu no decor essa ideia de vestir a cadeira com uma capa. Isso é muito interessante também. Pois é. Antes fazia um revestimento que era difícil do cliente depois conservá-la. Então, fazendo essa capa, ele pode conservar, limpando até mesmo na própria casa, não precisa ir mandar numa lavanderia. Então, isso é bem mais prático para ele mesmo. E sem falar que tu pode trocar direto as cores, porque tem uma hora que enjoa a decoração da nossa casa e a gente quer mudar toda hora. Falando nisso, as capas trazem muito isso, né? Agora tem um detalhe importante com relação às capas, né? O sofá embaixo tem que estar razoavelmente inteiro, né? Porque senão a capa não se acomoda adequadamente, né? E acaba podendo danificar a capa. Quer dizer, não dá para você pegar um sofá totalmente destruído embaixo e botar uma capa, né? Ele tem que estar em boas condições, não é verdade? Exato, por isso que na hora que o cliente pede um orçamento, a gente vê primeiro o objeto. Se ele pode ser feito só a capa ou se teria que ter um trabalho em cima, porque o mais importante também pra gente é a estrutura, porque não adianta a gente fazer uma capa e ficar todo danificado o produto. Então o cliente vai acabar ficando chateado e vai ser literalmente um dinheiro jogado fora, sendo que ele podia reaproveitar para outra coisa. Muitas vezes o assento, né, a almofada do assento ou a almofada do encosto num sofá, por exemplo, principalmente almofadas soltas, muitas vezes a espuma não está... já se não deteriorou um pouco e tal. É muito importante essa avaliação, né, para recompor a peça. E uma pergunta que muita gente faz: muitas vezes você tem o assento fixo, né, e as almofadas do encosto soltas, né? Dá para reformular assim mesmo, não é? Dá. Se o sofá ele é fixo até o encosto, nós conseguimos mudar isso. Então, o cliente ele pode transformar num encosto solto ou até no assento solto, sem nenhum problema. A única coisa mesmo que a gente salienta é na hora do dia que a gente está fazendo o orçamento, do cliente falar, não, eu quero que o sofá fique de tal maneira. Porque assim a gente junta as ideias e fica assim do gosto do cliente. Porque às vezes o cliente fica pensando uma coisa e na hora de chegar é totalmente diferente. Então essa ideia tem que ficar bem clara. Mas essa transformação pode ser feita sim. Bom, a gente consegue modificar a cara da casa, né? Às vezes com esses pequenos toques. Uma capa no sofá ou mesmo mudar as almofadas, né? No verão a gente gosta de ter tons mais vibrantes, que deem uma certa energia para casa. Agora a gente já entrou no outono, a gente começa a ver a casa com um outro tipo de conforto, uma outra harmonia. E às vezes só trocar o nosso conjunto de almofadas, tanto da cama, às vezes tem isso também, né, do quarto ou da sala, já dá um toque todo especial, muito compatível com a estação que a gente está vivendo. Verdade. As cores também, o cliente ele pode escolher vários catálogos que nós temos. A diversidade do que ele pode escolher para colocar no ambiente é enorme. Então ele não precisa se limitar. Outra coisa que deveria salientar é que ele pode usar nas estampas. Tem muito cliente que tem medo disso. Então ele pode combinar. Os dois, fica bem bonito na casa. Perfeito. Retoca e decora Azuri Design, com a Tamires Assunção e super dicas para deixar na nossa casa, ó, um brinco. Linda. Obrigado, Tamires. Obrigada, até a próxima.
Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a Revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado e um showroom com mais de 1.000 metros quadrados com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta, um luxo ao alcance de todos. A iluminação é de extrema importância no projeto de arquitetura. Além de ser funcional, ela serve como elemento a mais para valorizar a decoração. A iluminação tem o poder de transformar o espaço. Onlux. Iluminação criativa. Azuri Design e Decoração de Interiores. Porque as belas coisas devem ser vividas. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da criatividade. O que você entende por segurança? Confiança, tranquilidade. Seja qual for a sua ideia de segurança, a Fortes se empenha para encontrar a melhor solução. Seu futuro seguro depende das escolhas que fizer hoje. Fortes, monitoramento e segurança 24 horas. Nosso negócio é cuidar do seu. Para inspirar e refletir. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Provérbio chinês. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da criatividade. Onlux, iluminação criativa.